Boa tarde, excelentíssima Secretária Regional de Turismo, excelentíssimo Reitor, excelentíssimo Vice-Reitor, excelentíssimo Professor Valdes, demais presentes. Queria agradecer a oportunidade que estão a dar de nós podermos apresentar um resumo da atividade que o Observatório desenvolveu durante o ano transato. Julgo que é importante uma pequena nota introdutória, tal como foi referido pelo magnífico Reitor. Nós trabalhamos, digamos, sujeitos a uma restrição em termos de recursos de alguma dimensão, mas apesar de tudo, digamos, foi possível desenvolver alguma atividade que convém também, de princípio, destacar, tem uma forte componente científica, porque o objetivo até agora, digamos, foi criar credibilidade junto de outros docentes e experts na área de turismo em termos internacionais. Também em termos de carreira académica é extremamente importante essa credibilidade, que se consegue através de estudos. Como estava a referenciar, é importante essa credibilidade em termos, digamos, de professores, publicando em revistas de topo internacionais, que é um fator que permite que também a Universidade aumente a sua credibilidade nesta área de investigação, e também é extremamente importante em termos de candidaturas a projetos comunitários. Daí o foco que tem sido feito até agora por mim e pelo excelentíssimo Luís, no sentido de aumentarmos esse caudal de volume científico, que também permite ter feedback em termos de experts que já estão no terreno, que permite também trazer ideias para investigar temas aqui na região. E relativamente a essa produção científica, será destacar que se conseguiu 4 artigos em revistas topo, voltando a enfatizar, é extremamente importante em termos depois de candidaturas a projetos comunitários, em que de certa forma dá uma garantia que existe capacidade de investigação e tratamento de temas. Também se publicaram livros, orientaram-se teses de mestrado, fizeram-se alguns projetos de investigação no terreno. De seguida apresenta-se, digamos, lista-se alguns dos artigos de investigação que foi feita. Um dos estudos incidiu sobre o mercado nórdico, as características, interesses, motivações, foi um estudo mais pormenor. Também se estudou os fatores que levam à repetição da visita ao destino, também se estudou o impacto, digamos, dos períodos de férias alargados ou fins de semana alargados. Procurou-se diferenciar relativamente aos turistas que nos visitam, o que é que os diferenciava dos outros turistas em geral. Também se estudou o caso dos hotéis de low cost. Existem capítulos de livros que é sobre a questão da produtividade, estudos de caso em particular, e também sobre, digamos, fatores de atração específicos aqui da região autónoma de Madeira. Também se conseguiu produzir alguns working papers que se aguarda depois, mais tarde, que venham a ser transformados em artigos, inserir em revistas de topo. Em termos de tese de mestrado, foi possível, será na próxima segunda-feira, em princípio, a defesa pública, uma tese de mestrado na área da gastronomia, aplicada aqui à região autónoma de Madeira. Depois, quando estiver disponível para publicação, creio que terá alguns resultados interessantes, como, por exemplo, a escolha que se faz de pratos típicos por parte da amostra de turistas que foi selecionada. Também contém informação sobre o número de turistas que visitam outros concelhos do território da ilha para relativo a questões gastronómicas, e permite, digamos, aferir mais questões de pormenor relativamente à experiência gastronómica. Também se houve um estudo em apoio de alunas alemãs que tiveram de visita à ilha, e colaborou-se num projeto de prestação de serviço de alguma dimensão. Digamos, em termos de resumo de atividade, foi o que foi ali retratado atrás. De seguida, e para ilustrar o trabalho que tem vindo a ser feito, nós apresentamos alguns pequenos exemplos, quer de dados primários, digamos, resultam de trabalho que tem sido feito por nós, quer de algum esforço de monitorização, olhando para os dados que estão publicados. E uma pequena nota ainda introdutória antes de passarmos para os dados. A seleção do que foi aqui apresentado, digamos, também se destina a fazer caso de prova de capacidade. E também é preciso ter em conta, ou, digamos, expor, que na escolha dos temas existe algum interesse científico. De certa forma, também se procura seguir, em termos dos temas que temos vindo a trabalhar, aqueles temas, entre aspas, estão mais na moda em termos das publicações internacionais. O objetivo é, de facto, nós, digamos, entrarmos dentro do comboio em andamento e procurar seguir as tendências que estão a ser feitas. Em termos de recolha de dados primários, e respeitando uma tese, o estudo incidia sobre o impacto das alterações climáticas, sobre o impacto de episódios de mau tempo em termos do grau de satisfação do turista. Obviamente que, relativamente a dados mais recentes, o seu impacto na região é relativo. Digamos, o interesse reside muito em interesse científico no estudo do tema. E o que temos ali retratado permite constatar que, de facto, se o tempo não corresponde às expectativas, existe um impacto em termos da satisfação do turista. Isto é mais ou menos, digamos, linear e seria mais ou menos expectável. Sobretudo, constatou-se depois, olhando para os dados, que o fator até que seria o mais adverso seria o tempo não nublado e não tanto o tempo de chuva. Era o impacto, digamos, o fator que levaria a
a que existisse uma percepção, uma diminuição do grau de satisfação, não em valores muito elevados. Os dados continuam a ser relativamente razoáveis, quer para quem experimentou o tempo que não correspondia tanto às expectativas, quer para quem experimentou o tempo que corresponderia às expectativas. O que se destacou foi, efetivamente, não tanto a questão da chuva, mas foi mais o tempo nublado que criava, digamos, um impacto mais relativo. Constatou-se depois que, obviamente, também teria influência em termos de probabilidade de retorno e de recomendação. De qualquer modo, também se constatou que a percentagem daqueles que declaravam que tinham sido afetados por tempo que correspondia à expectativa seria relativamente reduzida e que o impacto final em termos da probabilidade de retorno seria cerca de 1 a 2% da amostra. Digamos, foram dados gerais, foram computados, mais ou menos em linha com dados que têm sido encontrados para outros territórios e, sobretudo, talvez a informação mais importante do ponto de vista dos operadores é o que seria expectável da parte dos turistas terem como atividades, entre aspas, de substituição, caso o clima não correspondesse muito às expectativas. O que resultou dos resultados foi o que está ali retratado. Digamos que uma parte destas questões, destas soluções, até têm vindo a ser implementadas por operadores. O papel dos operadores será importante aqui e, neste aspecto, digamos, estas soluções que estão aqui a ser apresentadas permitem também fazer uma ponte com outros nichos em termos de turismo, como, por exemplo, com questões culturais, de aprendizagem sobre o território, de aprendizagem sobre a vida insular, ou seja, há-se ali toda uma linha de oportunidades para introduzir um elemento cultural na experiência turística. De qualquer forma, foi o que resultou do estudo, mostra que há uma série de linhas de mitigação que podem ser aplicadas, algumas delas, aparentemente, de acordo com o que foi possível ver na literatura, até são de baixo custo em termos de implementação, mas permitirão, digamos, de certa forma, reduzir aquele diferencial que se constatou em termos de satisfação entre aqueles que tinham tido o clima dentro das expectativas e os restantes que, digamos, por alterações climáticas que, obviamente, estão fora do controle, seriam relevantes. Neste estudo ainda só obteve mais alguns dados. Por exemplo, uma das questões inquiria se os turistas tivessem informação previamente à visita que iam confrontar uma vaga de calor, qual seria a percentagem de cancelar a reserva. Chegou-se a valores relativamente reduzidos entre os 8% a 10%, ou seja, algum dos problemas climáticos, entre aspas, que são agora comuns no Mediterrâneo, o efeito sobre a reação dos turistas é relativamente reduzido. Já sobre outros eventos, digamos, a taxa de cancelação, de cancelar a reserva seria maior, mas permitiu, digamos, balizar os dados. Talvez seja também necessário pôr aqui uma outra nota de cautela. Isto trata-se de resultados por uma amostra. Caso a temática seja relevante, é necessário talvez repetir com 2 a 3 amostras até termos uma estabilização dos valores, para depois esse valor poder ser considerado, digamos, em termos operacionais. Um outro exemplo de dados primários e informação que se recolheu diz respeito a um trabalho que foi desenvolvido no âmbito da prestação de serviço com a ANAM. Obtivemos a autorização para aqui poder expor. E o que se procurou, digamos, a questão que se procurou destacar foi, relativamente aos destinos alternativos que os turistas citam, e Canárias aparece em primeiro lugar, o que é que diferenciava estes turistas que escolheram Canárias dos restantes? Em termos de peso, Canárias surge claramente isolado como a alternativa que os turistas que visitam a Madeira por motivos de férias escolhem. E o que se conseguiu constatar foi que, em termos sociodemográficos, rendimento e idade, não se detectaram diferenças estatisticamente significativas. Detectou-se em termos de nacionalidade. Claramente, os portugueses escolhem menos o destino Canárias, alemães reportam acima da média, e onde se detectou diferenças foi em termos de hábitos de viagem e motivação. A narrativa, de forma simples, indicia que todos aqueles que viajam para a Madeira e que têm mais interesse em, digamos, nos itens básicos, como clima, levada, sol e mar e gastronomia, também citam mais o destino Canárias. Ou seja, o fator clima acabará por ser um atributo extremamente importante na seleção dos destinos neste eixo Canárias-Madeira. É um exemplo do estudo e da análise mais em pormenor que se pode fazer, caso se disponha de uma base de dados, e que obviamente estas questões estejam incluídas, mas tem uma base de dados relativamente alargada e com um leque de questões relativamente alargado, poder-se depois fazer uma análise em pormenor de questões como a que está aqui a ser retratada, que é o que é que distingue os turistas que escolhem Canárias ou que citam Canárias como destino alternativo face à Madeira. Relativamente aos dados secundários, o que se coloca aqui é alguns exemplos de dados que podem ser tratados, tendo em conta a informação que está publicada e disponível no site da Direção Regional de Estatística. O que está aqui a ser apresentado, de certa forma, também é uma pista e uma reflexão sobre estudos possíveis de fazer e também permite ver o que é que existe publicado e, eventualmente, se existem necessidades de informação, o que é que deve ser tratado e deve ser inquirido para adicionar ao estoque de informação disponível. E, basicamente, olhou-se para os dados que existem disponíveis ao nível dos diferentes concelhos, existem a partir de 2002 dados concelhios, em que a análise permite detectar diferenças. Isto é, apesar de ser um território relativamente
reduzida em termos de área. Em termos municipais, ao nível do Conselho, existem algumas diferenças palpáveis que talvez convenha olhar, até para ver casos de sucesso, ou para tentar destrinçar dinâmicas, ou ainda para tentar encontrar soluções adaptadas caso a caso. Relativamente à estadia média, está a decrescer desde 76, é uma tendência global europeia. Contudo, detectam-se diferenças em termos de áreas, digamos, de macro-áreas geográficas aqui no contexto da ilha. Destacou-se Funchal, a oeste quererá dizer Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, o norte serão os 3 concelhos do norte e depois o sudeste será Santa Cruz e Machico. E também isolamos de Porto Santo. Detectam-se aqui algumas diferenças, obviamente terá a ver com o facto de, em alguns destes concelhos, a visita ser limitada em termos de tempo, porque a base, eventualmente, será o concelho. Ou seja, são dados que são apresentados, obviamente, para os operadores poderão ter uma leitura precisa, porque resulta da sua experiência prática. Mais questões se detectaram também a nível do concelho. Há claramente diferenças significativas em termos de nacionalidade. Isto é, diferentes concelhos têm predomínio diferentes nacionalidades. Obviamente dependerá dos operadores que estão instalados, das suas relações comerciais privilegiadas com determinados países em particular, mas julgou-se interessante, digamos, salientar esse aspecto, que existem diferenças. Se existem diferenças em termos de nacionalidade e pressupondo que os turistas também têm motivações diferentes resultantes da diferente nacionalidade, haverá algum interesse a nível concelhio avançar-se em estudos pormenor para, digamos, tentar diferenciar as características particulares que motivam os turistas que estarão naqueles concelhos. Por exemplo, na Ponta do Sol detecta-se um maior predomínio do mercado alemão relativamente aos outros mercados. Creio que em Câmara de Lobo será o mercado inglês, na Calheta também é o mercado alemão. Existem diferenças em termos de peso das diferentes nacionalidades. Ainda relativamente a hóspedes e dormidas, um aspecto que resultou dos dados que estão publicados é, depois de 2002, detectou-se alguma expansão do número de hóspedes e dormidas para os concelhos fora de Funchal. A partir mais ou menos de 2006 detectou-se uma certa estabilização, quer em termos de dormidas, quer em termos de hóspedes, quer em termos de rendimento, e basicamente em termos de hóspedes, dormidas e proveitos, o concelho de Funchal ainda conta entre 2/3 e 3/4 do total dos indicadores. É uma informação que está disponível em termos dos dados publicados e que eventualmente pode ser mais detalhada e servir para outras análises. Aqui temos, relativamente às dormidas, gráficos que permitem evidenciar as diferenças em termos concelhos. Por exemplo, em termos franceses, há um peso grande no concelho de São Vicente. A Alemanha será Calheta, Ponta do Sol, Santana. No caso do Porto Santo, há claramente um predomínio por parte dos turistas registados como portugueses. Pode incluir, obviamente inclui, quer residentes na Madeira, quer também portugueses do continente. Em termos de proveitos, isto obviamente tendo em conta os dados publicados, nota-se que em termos de crescimento neste período, que estamos a analisar 2002, 2013, claramente a Calheta, Ponta do Sol e São Vicente aparecem com maiores taxas de crescimento em termos dos proveitos para este período. Isto aparece em valores nominais, mas permite dar uma ordem de grandeza em termos do que é que está a ocorrer. Em termos de taxa de ocupação média, também se detectam diferenças em termos regionais, os valores estão ali reportados, resulta do que está publicado, nota-se claramente diferenças em termos dos diferentes concelhos. Eventualmente é uma questão com interesse para ser estudado mais em pormenor. Em termos de peso geográfico dos proveitos, já foi aqui referenciado, claramente o Funchal tem ainda 3/4 do peso. Em termos de sazonalidade, os dados de 76 indiciam que a chamada época alta, que basicamente corresponde ao verão mediterrâneo, teve um crescimento de cerca de 6 a 7 pontos percentuais. Nota-se que o concelho com o maior diferencial, com o maior peso da chamada época alta, é claramente o Porto Santo, dentro das expectativas, devido também ao tipo de produto que tem. E talvez um dado mais interessante e que resultou da análise, de certa forma, foi uma surpresa. O que temos aqui é, digamos, uma taxa de esforço, entre aspas, por 1000 turistas, quantos é que, e comparando o número de hóspedes que visitam a Madeira, qual é uma taxa de esforço? E constata-se que Portugal ainda continua a ser o mais importante. Se dividirmos o número de hóspedes por 1000 habitantes pelo total da população do país, e estes dados foram calculados entre 76 e 2013, ainda é o destino, digamos, que traz mais turistas para a Madeira. E, curiosamente, aparecem os países nórdicos também em lugar relevante. Obviamente, tendo em conta as populações relativamente diminutas, mas se compararmos com o total de hóspedes dividido pela população, continua a ser um destino de 3 países que têm uma maior taxa de esforço. Os dados indiciam ainda que a França, em termos de primilagem, em termos de taxa de esforço, o seu peso foi multiplicado por 10. Passou de 0,2 digamos, turistas que vêm para a Madeira por cada 1000 habitantes para cerca de 2 atualmente em 2013, ou seja, é o mercado em maior crescimento. Isto aqui também permite fazer uma comparação quer de impacto de fatores geográficos, quer da oferta aérea, da disponibilidade e acessibilidade de transportes aéreos. Obviamente, países que terão menor número de ligações também têm, digamos, menor capacidade de enviar turistas até à região.
De qualquer modo, foi interessante, sobretudo porque alguns mercados têm tido algumas quebras em anos mais recentes, mas por esta ótica continuam a ser relevantes. Um último dado que também resulta da observação: o total de hóspedes da Madeira face ao total de hóspedes em termos globais é cerca de 1 por 1000. A média entre 76 e 2013 dá cerca de 1,2 por 1000 hóspedes do total dos hóspedes em termos mundiais, correspondem a hóspedes que vêm para a região autónoma da Madeira. Se as projeções de crescimento se concretizarem para o setor como um todo, para a indústria turística em termos globais como um todo, dá cerca de 3,3% ao ano, e se for possível manter esse rácio, que é a Madeira conta por cada 1 em 1000 turistas em termos globais, isso significaria que em 2030 seria possível chegar a perto de 1,8 milhões de turistas. Obviamente que isto depende de se manter esta taxa de crescimento contínua, mas caso fosse possível manter este rácio, que atualmente se detecta, seria possível. De qualquer forma, também é possível constatar que o rácio passou de cerca de 1,3 por 1000 para 0,9 para dados de 2013, ou seja, nos últimos 2-3 anos houve uma ligeira redução. Só alguns exemplos de dados e de informação que é possível tratar e de compor, tendo em conta a informação que está publicada. Eu creio que isto também oferece uma perspectiva do que é que está publicado e, eventualmente, necessidades de informação que poderiam ser tratadas, caso seja possível dispor de base de dados. Em súmula, conseguiu-se neste período ter 4 papers em revistas topo, com referee, o que significou aumento de estoque de conhecimentos, também significou aumento da capacidade de investigar por parte, dos docentes da Universidade da Madeira. Publicou-se livros, aumentou-se o estoque de informação sobre estes temas, até para depois serem utilizados por consultoras ou por outros parceiros. E, em termos de futuro, isto obviamente aqui eu entro em jogo outra vez a questão do recurso, mas se for possível, será útil passar para o lado da oferta. Sobre o lado da procura, creio que já se dispõe de um estoque de conhecimentos razoável, temos uma boa percepção sobre as motivações, sobre as tendências, sobre aspectos como a estadia média, fatores que condicionam a estadia média, fatores que condicionam o nível de despesa média, mas o que é importante também começar a olhar para o lado dos operadores, ver do lado da oferta atitudes, reações, expectativas, e obviamente esse tipo de estudo é mais complexo porque depende da participação por parte dos operadores. A vantagem que oferece a Universidade da Madeira e o trabalho de cariz científico é a objetividade, neutralidade, garantia de anonimato e o esforço permanente de prestar informação que seja útil e, obviamente, balizada dentro dos limites da objetividade e do rigor científico. E queria agradecer a vossa atenção.